Olá, discípulo do caminho, bem-vindo a mais um passo de Emaús 4.0, uma jornada rumo à vida eterna. Meu nome é Alexandre Garcia e eu sou o seu companheiro nessa caminhada transformadora. Já sabe, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe, comente os nossos conteúdos para que o YouTube entenda que é relevante o nosso trabalho e assim possamos alcançar mais pessoas. Para você que já está aqui há algum tempo conosco, deve ter percebido que o DNA desse canal é um DNA de discipulado. E discipulado consistente, conforme as Escrituras. Ao longo de mais de 20 anos, eu tenho acompanhado muitas pessoas nesse ministério do discipulado. Já discipulamos N perfis de pessoas, N faixas etárias, de ambos os sexos e de todos os estratos sociais. A realidade que acompanho e ainda verifico é a seguinte: temos discípulos que têm um início extremamente promissor, porém, por alguma razão, ao longo do caminho acabam apostatando. Já outros que têm um início não tão promissor, hoje, para a glória de Deus e de Jesus Cristo, eu os vejo dar frutos. A pergunta que fica é a seguinte: qual é o diferencial entre quem dá fruto e quem fica pelo caminho? Será que nós temos na Bíblia uma resposta para essa pergunta? Será que nós encontramos no texto sagrado uma resposta que nos dê um norte para entendermos por que tantos discípulos ficam pelo caminho e apenas alguns chegarão até a Nova Jerusalém? Vamos recorrer à palavra de Deus? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia num texto clássico que explica isso. Evangelho de Lucas, capítulo 9 e o verso 23. Eu estou com minha Bíblia aberta e a minha Bíblia hoje é a NVI, a Nova Versão Internacional. Olha o que diz o texto de Lucas 9 e 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Em outra tradução um pouco mais tradicional diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, independente de ser uma tradução um pouco mais antiga ou uma tradução mais contemporânea, como é o caso da NVI, a mensagem do Senhor é sempre a mesma: negue-se a si mesmo. Tome a cada dia sua cruz e siga-me. É interessante que o homem carnal, o homem natural, ele não pode compreender as palavras do Senhor. Ele não compreende esse convite de Cristo. E, em verdade, ele nem tem subsídio para compreender. Porque quando nós estamos diante da palavra de Deus, estamos diante de um convite direto de Cristo, e ele próprio aquilata aquilo que é o cerne, não é? Aquilo que é o âmago da sua palavra, se não for pelo Espírito Santo, nós não compreendemos. Mas o homem espiritual, ou seja, aquele que nasceu de novo, aquele que nasceu da água e do Espírito, e que tem o Espírito Santo habitando em si, esse sim compreende a palavra do Senhor. E compreendendo a palavra do Senhor, ele logo percebe que ao homem carnal parece um convite para a morte, para o homem espiritual é simplesmente trocar algo de valor
relativo e temporal por algo de valor absoluto e eterno. Lembram da parábola do comprador de pérolas? Não é? Havia um comprador de pérolas que, tendo descoberto a pérola de grande valor, ele foi e vendeu todas as outras a fim de poder comprá-la, porque ele entendeu que ela era o maior tesouro. E é justamente nesse ínterim que todos nós somos convidados a entregarmos para Deus nada menos do que tudo. O evangelho, ele exige de cada discípulo do Senhor nada menos do que tudo. Negar-se a si mesmo, tomar a cada dia sua cruz e caminhar após Jesus. E a verdade é uma só. Talvez muitos que saem a seguir Jesus vão como aqueles que o seguiam na multidão. Não aquilataram, não fizeram os cálculos, não entenderam o preço de edificar a torre, como Jesus conta em outra parábola, não é? Se nós sairmos a edificar uma torre sem fazermos as contas do quanto ela custará, nós ficaremos no meio do caminho. Se nós sairmos a pelejar contra um exército sem tomar conhecimento de contra quantos soldados iremos, certamente nós seremos vencidos. E talvez seja esse o problema de muitos cristos que têm sido oferecidos por aí, não é? O Jesus da cruz, o Jesus da palavra de Deus, ele diz para você: eu quero tudo, eu quero a sua vida. Se você não amar mais a mim do que você ama ao seu pai, à sua mãe, ao seu esposo, à sua esposa, seu filho, sua filha, você não é digno de mim. Então, o preço do discipulado cristão, genuíno, consistente às Escrituras, é nada menos do que tudo. É submetermos a nossa vida, submetermos os nossos projetos, submetermos os nossos ideais ao senhorio de Cristo e deixar que ele nos guie na concepção deles de acordo com o seu propósito. E talvez seja isso que decepciona muitos cristãos. Talvez seja essa a realidade de muitas sementes que caem ao longo do caminho e que logo brotam, mas a terra não é profunda e tendo pouca terra para a raiz se desenvolver, vindo o calor do dia, logo se seca e morre. Mas com o cristão que entendeu quem é Jesus e que entendeu que Jesus deu tudo de si na cruz do Calvário para que nós pudéssemos herdar a vida eterna, quando esse cristão, quando esse discípulo entende o valor da pérola que ele está adquirindo, aquilo que nós temos aqui, que via de regra nem nosso é, porque nós podemos perder por qualquer coisa, por uma crise econômica, por um revés na vida. Uai, o que é que nós temos de tão valioso que não possa ser deixado aos pés da cruz para adquirirmos aquilo que tem valor real e eterno? Tudo nesta terra tem valor relativo, mas o reino de Deus e a sua justiça, a nossa chegada à Nova Jerusalém, a vida eterna, ela tem valor absoluto e é isso que Jesus nos propõe no discipulado. É isso que ele nos propõe no discipulado. Então eu gostaria que você parasse, meditasse em como tem sido a sua percepção do custo do discipulado. Será que Jesus realmente passou a ser tudo para você? Será que Jesus passou a ser tudo para mim? Ou Jesus se tornou um penduricalho nas nossas vidas diárias? Jesus não é um adorno. Jesus, ele é o Senhor do nosso templo espiritual. Jesus é o Senhor da nossa vida. Jesus é o Senhor da minha vida, é o Senhor da sua vida. Jesus é o Senhor da igreja. E é essa compreensão correta, é adquirir esse conhecimento real
e bíblico de Jesus que fará a diferença na minha e na sua jornada. E certamente, se nós compreendermos que Jesus realmente é o tudo que nós precisamos e que tudo aquilo de que nós de repente precisemos abrir mão para estarmos com Ele nessa caminhada rumo à vida eterna não passa de prazeres temporais que fenecem nessa vida, então nós seremos bem-aventurados na nossa caminhada. A palavra para você hoje é: pese o custo do seu discipulado. Para você tem sido pesado? Ou você entendeu que ter a Cristo e de repente ter que abrir mão de alguma coisa é muito melhor? Ter a Cristo é muito melhor. Caminhar com Cristo é muito melhor. Ter um discipulado correto, consistente às Escrituras é muito melhor. No final, não seremos frustrados. No final, Ele estará conosco, nós estaremos com Ele, pois a proposta dele não é para crermos nele somente nesta vida, porque Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, que se nós esperamos de Jesus somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque a promessa de Cristo é: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E em João 14 ele diz: eu voltarei para vos buscar e eu vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, meu querido discípulo, a palavra de hoje é essa: não há nada que você tenha de tão bom e precioso que Jesus não seja melhor e muito mais valioso. Jesus é a pérola de grande valor. Então, neste dia, neste momento, faça a coisa certa. Abra mão do que tiver que abrir. Negue-se a si mesmo na medida em que tiver que se negar. Mas adquira o Cristo vivo das Escrituras. Tenha Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como seu companheiro nesta jornada. Um companheiro que jamais te abandona, pois a promessa dele é: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Fique com esta palavra, curta, faça os seus comentários, compartilhe com aqueles que você deseja abençoar, para que o nome do Senhor seja glorificado e possamos ser uma grande multidão nessa jornada de Emaús 4.0. Lembre-se, Emaús 4.0 é uma jornada transformadora rumo à vida eterna. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.